lembrado. Legal. Fica gravado, porque assim quem não consegue participar online ao vivo, depois isso fica nos nossos canais aí de comunicação para quem tiver interesse em acompanhar. Bom, como eu estava falando, então eu vou apresentar, vou falar um pouquinho bem rápido sobre a Brad aqui, para quem está aqui já acompanhando, e na sequência a Audi ela mesma se apresenta e ela depois já entra com o conteúdo proposto aqui. Então, antes de mais nada, muito obrigado para quem já está aqui presente com a gente, mais uma vez acompanhando aqui as nossas atividades aqui. Essa é uma delas, a Abrad é uma associação, né, sem fins lucrativos, aí que reúne aproximadamente 400 empresas que atuam no segmento de comunicação e marketing digital. A função da Abrad, então, é reunir essas empresas, né, desse segmento para apoiar aí no desenvolvimento do ecossistema, né? E a gente faz isso promovendo muito network entre as próprias empresas, divulgando para o mercado o trabalho que é feito aqui pelas empresas associadas, para ajudar a culturar esse mercado, a entender como é que o marketing digital pode aí ajudar a cumprir com seus objetivos, né, de comunicação, vendas, enfim. A Brad, então, realiza webinars, realiza eventos presenciais em São Paulo e nas suas 14 regionais espalhadas pelo Brasil, atua fortemente em Brasília para colaborar com resoluções aí de governo para regulamentar mercado, organiza um grande prêmio para destacar cases de sucesso e profissionais de destaque no nosso mercado uma vez por ano. Tem uma série de atividades. Ela publica alguns conteúdos ricos. Vou destacar um deles aqui, que é o Guia de Valores de Produtos e Serviços Digitais. Isso é algo bem rico aqui dentro da associação. É uma construção que conseguimos aí para listar os principais produtos e serviços que são oferecidos pelos associados para o mercado. Os principais, na verdade, é bem abrangente. Tem mais de 140 entes nesse nosso guia, com um escopo detalhado, com variação de preço, sabe? Variação de alta, média e baixa complexidade. É um trabalho muito bacana que serve como referência aí para o mercado que contrata esse tipo de serviço e para as agências também que trabalham nesse nosso segmento como referência de valores. Ela é um conteúdo exclusivo para associado e para anunciantes. Então, esse é um dos materiais que eu queria destacar aqui, só para vocês entenderem como é que a coisa funciona. Acabamos de lançar um novo hub chamado Abrad Educação, com muito conteúdo também que possa auxiliar aí na gestão, no desenvolvimento de negócios das empresas de vocês. Então, para quem ainda não conhece, a Abrad, fica aqui o convite. Se você for uma agência social, uma agência que atua nesse segmento, fica o convite para se associar. Se você for uma empresa que de alguma forma entrega algum produto, algum serviço para esse nosso mercado, também temos uma categoria especial, que é o associados parceiros, onde a gente coloca esse tipo de empresa no nosso ecossistema, e aí a gente negocia para essa entrada dessa empresa no ecossistema uma condição especial aí no produto, no serviço. A Adobe é um grande exemplo disso, talvez o que as associadas a mais acabem utilizando, né? A Adobe ela oferece um desconto para quem é associado à Brad, isso funciona muito bem, porque no final toda a agência acaba tendo que contratar as mesmas soluções Adobe, e sendo associada à Brad, você paga uma mensalidade bem acessível, que está baseada ali no seu faturamento, e tem descontos como esse da Adobe e muitos outros. Então, fica o convite aqui para quem ainda não é associado, conhecer aí a associação e conversar com a Joyce, que está aqui com a gente, para poder fazer parte do ecossistema. Agora vamos direto para o evento, então, aqui que a gente tem como proposta. A querida Audi aqui, que participa da Abrad já há muito tempo, conhece bastante da Abrad, vai compartilhar com a gente um conteúdo rico aqui. Audi, por favor, se apresente e siga o conteúdo. Perfeito, gente. Bom dia para todos que estão aqui, para quem vai assistir depois também. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse tema. Confirmem se está aparecendo para vocês. Aparecendo base lucrativa. Exatamente, que aí é o nosso tema do que a gente vai falar hoje um pouquinho. Então, hoje eu vou fazer algo de forma diferente, né? Eu vou deixar para me apresentar no final, considerando aqui o compartilhamento do conteúdo, a parte mais
interessante e importante, que é o que eu vou trazer aqui para vocês. Base lucrativa é o nome que eu uso aqui dentro da minha agência para fazer acontecer o que eu vou mostrar para vocês hoje, que é essa estratégia de como a gente conseguir fazer com que aqueles contatos, né, aquelas enormes listas de contatos, no caso da gente aqui bem voltado para e-commerce, conseguem gerar mais resultados para os nossos clientes. Por que que a gente desenvolveu isso, né? Por que que eu comecei a pensar nisso? Eu entendo que a gente hoje aqui como agência tem uma missão que é reduzir a dependência em tráfego pago. E reduzir não é eliminar, né? Mas quando a gente olha hoje para o momento do mercado e tudo que está acontecendo, e a gente começa a ver os custos altos em tráfego pago, a gente precisa também se unir na estratégia dos nossos clientes para conseguir construir algo que seja mais relevante para ele e mais lucrativo. Quando eu iniciei no e-commerce, basicamente lá em 2017, eu naturalmente fui passando por essas fases e entendendo o que estava acontecendo. A gente hoje tem um custo de aquisição cada vez mais alto, né? A gente sabe que isso é uma coisa que não volta, é meio que igual inflação. O engajamento orgânico, né? Já era uma muito disputado agora com a inteligência artificial, isso está ficando num nível muito dispendioso, às vezes, de acompanhar, e nem todo negócio consegue dar esse andamento, e às vezes, por mais que você invista, você acaba sofrendo muito ali por conta de tudo que acontece no mercado, na criação de conteúdos. O ROI também acaba caindo muito, né, em cima dessas variáveis. O aumento, basicamente, de concorrentes. Pós-pandemia, a gente teve muitos negócios se digitalizando, muitas lojas físicas transformando em marcas, em e-commerces, e por aí vai, e isso não vai mudar, vai cada vez mais acelerar. A gente ainda nem tem todos, né, todas as nossas empresas no Brasil participando do digital. E, naturalmente, com muita coisa acontecendo, com muita criação de conteúdo, com muita presença online, a atenção ela está cada vez mais dividida, né? Quem hoje não tem na hora que a gente está, às vezes, em uma reunião. Até falei para ela, eu vou ficar aqui em modo avião para eu poder me concentrar e nada me atrapalhar, porque é exatamente o que acontece, né? O dia inteiro a gente é bombardeado por muito requisito, muita requisição da nossa atenção, e isso vai fazer com que o tráfego pago, né? Isso que são algumas das variáveis que faz o tráfego pago ficar mais encarecido. Então a gente começa a pensar, né? A nossa missão é começar a pensar que o tráfego pago ele passa a ser um canal de primeira aquisição dentro dessa estratégia aqui que eu vou mostrar para vocês e compartilhar o que a gente faz, perfeito? E como é que começa isso, né? Eu me lembro que um pouquinho mais atrás, ali em 2019, 2020, eu usava um funil tradicional de marketing, né? Eu até trouxe aqui uma ideia, deixa eu só, acho que eu tenho que não vou conseguir fazer porque a minha tela está com alguma especificidade aqui de desfoque, não tem problema não. Mas eu usava o funil tradicional de marketing, aquele de 3 fases ou 5 fases que seja, e aí eu falava, bom, vendeu, acabou, né? Vendeu, acabou. E quando a gente trata de e-commerce, a venda, a primeira venda é só o primeiro evento de muitos outros que pode acontecer dentro de uma estratégia de recorrência, né? Porque o que a gente quer dentro de um e-commerce é uma recorrência, as coisas acontecendo, e aquele cliente que esteja engajado para que ele consiga comprar mais e mais disso, né? Mais daquele produto. Então, foi aí que durante os meus estudos apareceu, né? Eu tive acesso ao Flywheel em uma dos meus MBAs, e eu comecei a entender que o funil tradicional, ele pode e deve servir para muita coisa, mas que esse funil aqui no formato de flywheel, no formato de roda, ele faria mais sentido para a atuação de um e-commerce, por exemplo. Então, a gente tem aqui 3 etapas extremamente importantes, onde a gente tem a necessidade de atrair a pessoa, que é a atenção, engajar essa pessoa com essa marca e encantar, manter essa pessoa ali sempre presente, às vezes como um promotor dessa marca. E além disso, que a gente não pode deixar de colocar aqui em um dos nossos tópicos, né, para essa estratégia, é a questão do data-driven, né, a gente ser movido a dados, as decisões estarem conectadas com dados. Porque nada adianta a gente atrair muita gente, não entender o que está acontecendo, tentar engajar essas pessoas, não entender o que está acontecendo e, naturalmente, ali sentir falta ou não conseguir engajar essas pessoas, encantar essas pessoas do jeito que deveria. E quando eu falo aqui de engajar, eu não estou me referindo somente ao engajamento em redes sociais, mas o engajamento dessa pessoa, né, o relacionamento dela com uma marca, como é que ela está se comportando,
o que que ela está fazendo nos canais dessa marca que está fazendo ela se manter engajada de fato com essa marca, com esse e-commerce, perfeito? E aí, como é que a gente distribui isso, essas três etapas, para conseguir organizar esse monte de estrutura que a gente tem no marketing digital hoje, um monte de estratégias, de táticas operacionais que a gente tem dentro do nosso marketing hoje, como é que a gente se organiza para conseguir ler isso, entregar, fazer uma estrutura que seja viável para esse cliente e, de fato, aplicar um caminho para que essa base seja lucrativa. Então, na primeira etapa do flywheel, que é o atrair, onde a gente busca a atenção das pessoas, a gente vai buscar sempre um tráfego qualificado, né? Isso não muda. Isso aí vai estar sempre acontecendo. Seja ele por tráfego pago, seja a presença dos influencers, agora nesse momento que a gente está vivendo, né? Os conteúdos dos GCs, as redes sociais, o SEO, que agora está também trazendo aí uma repaginada com a questão da inteligência artificial. Então, o tráfego qualificado, independente do momento que a gente estiver vivendo, das tendências, das estruturas digitais, ele é necessidade de todo o negócio, desde sempre. Né? Não tem como eu atrair, nunca teve como eu atrair pessoas se eu não pensasse no tráfego. A diferença é que a gente tinha um tráfego antes do digital e agora depois do digital. Né? Antes do digital, a gente precisava de fato visitar uma loja, comprar aquilo. Hoje a gente consegue comprar até hortifrutis, né, coisas mais perecíveis através da internet. Então, esse tráfego qualificado ele basicamente mudou a forma como ele se comunica entre as pessoas e as marcas, mas ele continua existindo. Então, na parte de atrair ali do flywheel, a gente entende que a gente precisa trazer o tráfego qualificado, tá? Na parte de engajar essa pessoa com essa marca, a gente pensa na primeira conversão. Quando a gente pensa em primeira conversão, é o primeiro cadastro que a pessoa vai fazer com essa marca, independente se esse cadastro é de uma venda direta ou se é uma geração de leads. Então, aqui a gente precisa ter motivos e gatilhos muito claros e objetivos para que essa atenção que eu consegui através do atrair, eu consiga de fato engajar através de uma narrativa, tá? Então, aqui, além das ferramentas e dos gatilhos em si, os motivos, o storytelling, a narrativa, a comunicação, ela precisa estar extremamente bem alinhada para que a pessoa de fato que foi atraída, que deu aquela atenção, seja por qualquer canal, ela realmente faça a ação que a gente espera. Né? Então, a gente tem aqui canais como o ManyChat, que é uma das últimas novidades, vou colocar assim, e as landing pages, que são as tradicionais que ainda funcionam. Os pop-ups dentro de e-commerce funcionam super bem, é possível a gente conseguir gerar vendas a partir disso. A newsletter, que está voltando, inclusive, aí numa onda de newsletter, né, com faturamento, enfim. E a venda direta, que é a ânsia, a necessidade de todo e-commerce, né, ter a venda direta. Então, dentro dessa estratégia de base lucrativa, a gente não anula a necessidade da venda direta, a gente entende o que mais pode ser feito além da venda direta, tá? E quando a gente entende isso, a gente abre um leque de posições, de possibilidades, onde outros canais podem participar para que no final a gente consiga gerar mais vendas para essa base. E aí os gatilhos podem ser, né, promoções, os lançamentos, listas de espera, os famosos materiais ricos, descontos, novidades e a primeira compra em si. Então, a parte de engajamento é algo que a gente precisa estar sempre alinhando depois que eu faço a atenção. Então, qual é a ideia aqui? Não adianta só eu ter essa pessoa com essa atenção que é super rápida, que é superficial. Eu preciso que ela comece a andar nesse flywheel, eu preciso que ela comece a andar nessa jornada de compra e de relacionamento com essa marca, seja pelo motivo que for. Seja para ela esperar um lançamento, seja para uma promoção, seja para uma venda direta. Perfeito? Depois disso, a gente vai para a parte do encantamento, né? Que eu vejo assim como algo que ainda está numa fase de muitos desafios, de muitos encontros, de muitos detalhes. Porque o encantamento, ele parte do princípio do relacionamento com essa pessoa. E esse encantamento, ele não é só sobre chegar um produto numa caixa bonita, cheirosa na casa da pessoa, não é só sobre isso, né? É sobre o que mais vai ser feito com esse cliente para que ele consiga se manter em contato com essa marca. Então, esse encantamento, ele não pode ser só de primeira compra e ele não pode ser só nesse estado da entrega do produto. Onde mais eu posso encantar os clientes?
Aqui na agência, por exemplo, a gente tem construído réguas de relacionamentos, fluxos, né, que a gente chama de fluxos lucrativos, onde a gente desenvolve como objetivo escutas ativas desse cliente, desenvolver experiências do momento da jornada de compra, né, e pontos de contato. Sabe-se, né, existem estudos, aí até o Google já fez alguns estudos onde a Maria vai comprar uma calça jeans, e aí a Maria sai ela busca no YouTube, vê influências falando sobre a calça. Depois a Maria entra no e-commerce. Depois a Maria vai na rede social e se relaciona com conteúdo rápido. Depois a Maria vai fazendo vários pontos de contato com essa marca. Então, quando a gente fala de uma estrutura digital para um e-commerce conseguir ter esses pontos de contato, a gente precisa pensar em canais de comunicação que conseguem fazer contato com esse cliente e trazer esse relacionamento mais para perto. Sempre aqui prevendo algo muito importante. Em que momento da jornada esse cliente está? Por isso a necessidade dessa escutativa. Se eu entendo que esse é um cliente de primeira compra, qual é o meu próximo passo para fazer ele ser um cliente recorrente? Se eu entendo que é um lead que se cadastrou no pop-up, no newsletter, o que eu vou falar para ele, como eu vou me relacionar com ele para encantá-lo o suficiente para que ele entre para uma primeira conversão a partir da base, uma primeira compra. Então, isso precisa estar muito claro e pensado para cada modelo de e-commerce, né? Por que isso? Porque cada e-commerce vai ter o seu jeito de tratar, vai ter o seu posicionamento e vai ter também o seu público, né? A sua persona ali, o seu público comprador. Então, quando a gente entende produto, posicionamento e público, a gente começa a entender com que velocidade, com que intensidade esse encantar, né, através dos canais de comunicação, vão ser mais atrativos ou mais interessantes para esse lead. Então, por exemplo, aqui na agência a gente tem públicos que compram design de classe A. Então, esse público, ele tem um relacionamento com essa marca diferente. Ele nem não compra obrigatoriamente todo mês, a gente está falando de um ticket muito mais alto. E ele também ele quer mais ser ouvido, ele quer entender e ver essa experiência da marca, de conteúdos, de séries, o que está acontecendo nos bastidores da marca. E a gente começa a ter essa escutativa muito mais voltada para esse objetivo de manter essa pessoa em relacionamento ativo com essa base, certo? Aí, a partir disso, quando a gente pega, por exemplo, um outro e-commerce que tem uma necessidade de recorrência muito mais alta, como, por exemplo, um e-commerce de delivery, de skincare, um e-commerce que vende produtos de higiene pessoal, alguma coisa assim, a gente vai precisar também desenhar essa régua de relacionamento, entender essa cadência, essa necessidade de recorrência, para a gente ter essa escuta ativa, assim, mas também com muito mais velocidade. Por quê? Em menos tempo eu preciso deixar aquela pessoa pronta de novo para recomprar. E aí que entra a necessidade, ou a nossa missão ali, de depender menos do canal de tráfego pago e começar a gerar um relacionamento com essa base, para que depois da primeira compra ela siga num relacionamento, ela siga sendo contactada por essa marca de uma forma correta, para que ela entre de fato para uma recorrência assim que possível, né? Recorrência é essa que, se a gente for parar para pensar em algo básico e prático que funciona, se tem algum produto de recorrência, um café, por exemplo, e você sabe em quanto tempo a pessoa consumiria ali aqueles 250 gramas de café. É interessante que em 15 dias, em um mês, né, dependendo ali de como você entende, você tem o dono do e-commerce ali tem os próprios estudos, ou você orienta ele nesse estudo, nessa escutativa, você conseguir entender daqui quanto tempo essa pessoa que fez a primeira compra, a gente pode fazer uma ativação de recompra com ele. Porém, nesse intervalo, é interessante também desenvolver relacionamento com outros pontos de contato, tá? E aí, como é que funciona esses pontos de contato? Eu trouxe aqui alguns exemplos de potenciais fluxos, né? Você bem prática, assim, do ponto de vista de como eu utilizo aqui, mas pode ser aplicado do jeito que vocês entenderem. E por que que eu uso muito a questão da base cadastrada, do gerenciamento de contatos, de leads? Por que que a gente foca muito a base lucrativa nesse ponto? Porque é onde eu tenho maior controle se essa pessoa vai receber ou não minha comunicação, se ela abriu ou não minha comunicação, além de ser um canal que eu consigo atingir essa pessoa de forma personalizada, mais em massa, através de segmentações inteligentes, além também de ser um dos canais mais baratos, né? De eu conseguir
fazer testes, de eu fazer pontos de contatos, e a gente vai abrir daqui a um pouquinho sobre os canais que a gente utiliza por aqui. Então, quais são, por onde eu posso ir depois que eu tenho essa pessoa ali cadastrada, né? Eu tenho fluxos de boas-vindas, onde eu posso fazer para quem ainda não comprou, apresentação dessa marca, desenvolvimento do posicionamento dela, mostrar o gatilho da comunidade, como tudo funciona, fazendo com que essa pessoa sempre esteja ativo para desejando participar de fato da história dessa marca. O fluxo de primeira compra, né? Então a pessoa que comprou, que comunicação eu falo com ela, que relacionamento eu desenvolvo com ela, para que ela se mantenha ativa novamente com essa marca, né? Então, um agradecimento, de repente, as boas-vindas para a comunidade em si, falar como é que agora ela vai ser tratada, pode ser alguma coisa nesse sentido. O de aniversário, que é um clássico, né? Que dá para utilizar. Aqui na agência, por exemplo, para a gente conseguir desenvolver e ativar vendas, a gente já sabe que apesar de não ser todos os e-commerces que desenvolvem relacionamentos segmentados desse jeito, mas os que fazem em sua maioria para resgate de carrinho abandonado, cupom de primeira compra e aniversariantes do mês. Então, no caso do aniversariantes do mês, por exemplo, a gente antecipa essa ação para que essa pessoa tenha acesso a ações de aniversário, né, do aniversário dela, por exemplo, com 30 dias, com 15 dias de antecedência, para a gente conseguir trabalhar ali uma ativação de compra no meio dessa jornada. Né? A gente tem aí os fluxos de cross-selling, né? Então, se eu tenho um mix de produto, né? E-commerces costumam ter um mix de produto muito complexo, que precisa ser apresentado para aquele cliente. A gente separa também os mais vendidos, né? Os produtos que têm mais atenção para a primeira compra, os produtos que normalmente são comprados na segunda, na terceira compra, os produtos que são de recorrência ou não, dependendo do e-commerce. Mas entender exatamente esses produtos, né, para que a gente consiga saber qual é o próximo produto que eu posso apresentar para essa pessoa enquanto ela está vivendo a experiência do primeiro produto, tá? Então a gente constrói esse cross-selling pensando sempre nesse formato. O de recompra, né, como eu usei o exemplo do café. A gente, enquanto a pessoa está esperando para ser reativado numa recompra, ele pode viver um fluxo de boas-vindas ou de primeira compra, no caso, ele pode viver um fluxo de aniversário se nesse intervalo tiver aniversário dele, ele pode viver já uma experiência de cross-selling, por exemplo, tá? E o fluxo básico de carrinho abandonado, né, que é extremamente necessário para ser ativado. Aqui a gente está passando para um modelo onde a gente separa por ticket de carrinho abandonado, separa por produto, separa por região, por quantos carrinhos essa pessoa já abandonou, para conseguir fazer, às vezes, tratativas diferenciadas. Um dos canais, né, que normalmente alguns e-commerces estão voltando a reativar é o canal de vendas mesmo, de uma pessoa ativa em vendas, para conseguir acompanhar também esses carrinhos abandonados e ajudar na tomada de decisão, por exemplo, tá? E aí você segmentando isso, você entendendo o que está acontecendo ali, você consegue orientar o seu cliente para ter ações mais assertivas, se necessário, dentro do marketing interno. O de pop-up, né, que pode ser a entrega do cupom, pode ser a escrita numa lista, alguma coisa assim, que combina com o de material rico também. O de oportunidade, né, entender quantas daqueles leads estão avançando para iniciando ali um checkout, estão fazendo um formulário de cadastro dentro do site completo para fazer uma primeira compra, quais desses leads estão qualificados ou não, entender o momento da jornada onde esse lead pode ser considerado qualificado dentro do e-commerce para qualificá-lo. E-mails de pós-vendas, aqui a gente tem uma experiência super legal com alguns clientes. Aqui a gente vem para aquele ponto do encantamento mesmo, da escutativa, onde a gente começa a tanto diminuir, né, a ansiedade de quem compra um produto que às vezes ainda vai ser manufaturado, vai ser entregue, ou vai que demora, ou o que seja. A gente tem hoje um imediatismo absurdo do lado do consumidor, né? Os e-commerces, muito deles, quando de commodities, conseguem acompanhar esse raciocínio, essa otimização de tempo, por canais de logísticas, mas a gente também está falando de e-commerces que querem construir marcas e fazerem dessas marcas legados a partir de produtos, às vezes, manufaturados, né? Por exemplo, esse caso desse e-commerce em design, onde ainda vai ser produzido esse produto
por conta de N questões. Então, a gente tem ali um momento onde, de qualquer forma, independente se você vai entregar hoje, né? Ali o famoso Mercado Livre, você vai conseguir entregar hoje, ou independente se você vai entregar daqui a 20 dias, 30 dias, esse cliente vai passar por ansiedade. Lembrando que aqui também nesse pós-venda, a gente tem a questão da pessoa está conectado com, por exemplo, um lançamento, é uma pré-venda. Então a pessoa comprou, só que ela só vai receber isso em julho, em agosto, né? Ela também, apesar da consciência dela do prazo, também vai passar por esse período de ansiedade. A gente aqui ajuda, né, esses e-commerces a terem um relacionamento, um encantamento com esses clientes, fazendo nesse pós-venda uma jornada de contato com esse cliente para lembrá-lo de que a gente não esqueceu né, do pedido dele, de que em que momento está esse pedido. E aqui eu não estou falando daquela parte de logística, não, tá? Aqui a gente está se referindo exatamente a esse momento que o produto ainda está interno dentro do e-commerce, né? Por ser um pré-lançamento, por ainda estar sendo produzido, por qualquer motivo. Eu tive um e-commerce mês passado que, por exemplo, ele fez um mega lançamento lá e depois ele fez uma promoção e deu um gargalo enorme, por mais que ele estava preparado para, né, para um volume, aquilo ultrapassou demais a quantidade de pedidos diário dele e a gente precisou fazer um fluxo de pós-venda para conseguir falar para cliente o que estava acontecendo um pouquinho ali nos bastidores, de forma inteligente, naturalmente, mas mostrando para ela que a gente sabia da importância do pedido chegar na casa dela, como as coisas iam acontecer. Então a gente fica ali o tempo que é necessário para diminuir essa ansiedade, para não ter, por exemplo, devolução, né? O cliente já não cancelar o pedido nem recebeu, para não ter reclamações em Reclame Aqui, em redes sociais, né? Que o cliente vai lá nos posts do e-commerce e começa a falar a experiência negativa dele. Então, a gente já trata isso antes de que entre realmente no processo de crise, tá? E os de pós-entrega. Esses do pós-entrega, ele vai ajudar nesses pontos de contato, onde depois, e aí, depois que eu entrego meu pedido para esse cliente, o que que eu faço? Né? Como é que eu mantenho esse relacionamento com ele? Como é que eu mantenho ele ativo? Como é que eu posso realmente mostrar para ele que eu ainda estou interessado em saber o que está acontecendo com ele, com a experiência do produto? Então, esse de pós-entrega, ele vai ser um fluxo que vai direcionar esse lead basicamente para, né? Eu até coloquei aqui para realmente destacar para vocês. Vai pedir para ele, por exemplo, o NPS de como foi essa experiência, né? Esse período de que ele estava em contato da marca ali no pós-venda, né? Como é que foi esse período? Uma pesquisa de clientes para entender quais são os motivadores que fez ele comprar, né? O que de fato fez ele comprar, se foi indicação, se ele gostou do produto, o que diferencia ele e qual a intenção de compra dele, por exemplo, da próxima compra. Então, essa escuta ativa, ela é extremamente relevante. Isso direciona muito os e-commerces para entender melhorias de prestação de serviço, né? Porque a gente não vende só um produto, a gente presta um serviço também com esse produto, melhorias de atendimento, melhorias de logística. Melhorias também de comunicação interna, na parte de pesquisa, entender intenção de compra, então quanto desse cliente vai para a recompra, quanto desse cliente está pensando em um lançamento, qual seria o produto, então tendências de próximos lançamentos internos. Então a gente começa a criar dados aqui muito inteligentes para que a gente possa analisar isso e tomar as próximas decisões para o crescimento desse e-commerce, né? No NPS também é interessante aqui frisar que quando você tem ali os promotores, hoje existe uma tendência muito grande nos e-commerces que é o Member Get Member, né, que é os programas de indicação acelerados, com bonificações e afins. E quando você sabe quem realmente já está pronto para promover a sua marca, o seu produto, fica muito mais fácil que essas pessoas corretas entrem para um programa de indicação, se engajem num programa de indicação para que elas possam dar continuidade, dar voz à sua marca e trazer naturalmente mais pessoas para dentro. Então, são sempre pontos de atenção que você vai tendo nessa escuta e você vai entendendo o que mais pode ser feito com essas informações que estão sendo coletadas, né? Além das melhorias internas, como é que eu levo isso para a expansão do e-commerce? O testemunho no site, né, que é um clássico, quem nunca comprou
numa loja e aí daqui não sei quanto tempo chega um e-mail lá, só que chega um e-mail extremamente frio, às vezes a loja não mandou mais nada e de repente fala, ai, coloca aqui o seu testemunho, fala pra gente como é que foi, né? Nesse caso aqui, a gente constrói pontos de contatos antes de pessoas, então a gente já consegue ver no NPS quem daria um bom testemunho ou não, né? Quem faz sentido ou não dar continuidade, por exemplo, em fluxos de relacionamentos assim para testemunho, por exemplo, tá? E aí, fluxos de inativos, a gente sempre vai ter uma parte dessa base, né? Apesar da gente estar sempre tentando alavancar ela para ser ativa, engajada, com relacionamento e lucrativa, a gente sempre vai ter aqueles que vão descadastrar ou aqueles que vão abandonar, que vão parar de engajar. Isso faz parte do processo. Mas quando a gente tem esse olhar mais crítico, esse olhar de oportunidade para esses contatos, para essa base, a gente consegue descrever, desenvolver muito mais pontos de oportunidade, de relacionamento e de engajamento do que de inativação, né? Então a gente tem ali uma base inativa. O que que a gente pode pensar dentro de tudo o que a gente viveu, tudo o que a gente tem de dados, os caminhos que a gente já tomou, qual é o caminho mais adequado para tentar reativar essa base antes de realmente fazer um descarte, por exemplo? Perfeito? E aí, seguindo, a gente vai ter naturalmente ali os canais, né? Hoje eu trouxe aqui para vocês os canais que a gente utiliza internamente. É possível também utilizar outros, mas para e-commerces aqui, a gente consegue entender que o e-mail é um ótimo canal. A gente tem até um case aqui no final para falar um pouquinho. A gente tem os grupos de WhatsApp que para lançamento, para algumas promoções, para efeito de comunidade, eles funcionam super bem, se bem administrados também ali pelo marketing interno. O canal de WhatsApp, né, para diminuir as tensões ali quando a pessoa fez a compra, então, para diminuir a ansiedade, ele funciona tudo bem. Se você quer mandar, por exemplo, um NPS para ser mais rápido, tá ali já na mão, também é um canal super agradável para avisar alguma coisa pontual da marca. E o SMS, que tem voltado aí com bastante força, né, dentro dos e-commerces e dos canais de comunicação, porque ele também é um canal muito rápido. Lembrando que o SMS é um dos canais, né? O WhatsApp também tem aí os seus problemas. O SMS tem muito problema ali com as questões de clonagem, de links que não funcionam ou que vão roubar dados, enfim, né? A gente sabe aí da parte obscura que acontece em paralelo às nossas estratégias. Então é interessante que na hora de você montar um SMS, por exemplo, né, como boas práticas aqui, pense sempre em identificar de quem é, né, qual é a marca e deixar aquela mensagem de forma mais clara possível e o link de forma mais agradável possível para que a pessoa, ao invés de sentir uma aversão, ela realmente sinta ali a necessidade do toque, o desejo do toque e siga com essa ação, tá? Então as pessoas estão muito ligadas a isso. E aí esses canais de comunicação hoje a gente tem como suporte, né, inteligência artificial para nos ajudar a sermos mais assertivos nessa comunicação, combinando os dados, né, de relevância, o momento da jornada, a persona desse e-commerce, para trazer uma comunicação muito mais personalizada. Então, hoje a gente tem a capacidade de ter uma pluralidade de comunicação, né? De um e-mail eu posso mandar três, quatro e-mails segmentando pessoas em momentos diferentes da jornada ou por perfil de persona e afins, e consigo fazer uma comunicação cada vez mais assertiva com essas pessoas, tá? E aí a gente vem com a parte não menos importante, né? Depois de explicar ali um pouquinho dos três pilares do Flywheel, o Data Driven. Como é que a gente se orienta aqui, né? Quais são os canais hoje que a gente utiliza? A gente usa muito o GA4 hoje com os traqueamentos corretos. Ele ajuda a gente também a decidir muito sobre a questão dos canais que estão funcionando, principalmente ali o de e-mail. As plataformas de automações, em sua maioria, também estão começando a desenvolver, entregar dados para que você consiga entender o que está acontecendo com esses disparos de e-mail, de SMS, de WhatsApp, para vocês saber de onde está vindo, né, essa atribuição de venda. O Looker, né, que é o antigo que antigamente era o Data Studio, que a gente também consegue deixar isso mais fácil, às vezes, para o cliente, para a equipe interna da nossa agência olhar para poder fazer uma análise mais rápida. Então, a gente normalmente faz esse caminho que facilita, deixa o dado mais amigável ali e plataformas, né, como Reportei, MLabs, entre outras, que existem no mercado, que vão ajudar a gente também em ter esse dado mais organizado, já otimizado para tomada de decisão. Aqui,
Para os e-commerces, a gente está falando de algo que precisa ser muito pontual, muito certeiro e muito rápido, né? Em sua maioria, os e-commerces precisam de vendas para ontem. Entendendo isso e entendendo como a gente consegue ajudar nessa estratégia e chegar nesse cliente para realmente ter resultado, a gente faz sempre um apurado desses dados, o que está acontecendo, de tudo que eu pensei, de tudo que foi feito da estratégia, né? Arquitetado para essa ação específica, como é que estão os dados? Então, a gente tem debriefs muito imediatos, por exemplo, acabou um lançamento no e-commerce, já faz um debrief, já entende os canais que participaram, investimento, como é que foi ali o ROAS, leads gerados, já levanta tudo e consegue ter ali um resultado rápido para a tomada de decisão da próxima quinzena, do próximo mês, do próximo lançamento. Né? E no dia a dia, para e-commerces de recorrência muito alta, a gente está sempre de olho na frequência de análise de dados, uma vez por semana, por exemplo, para conseguir nortear esse e-commerce e ter tempo de ajuste dentro do mês, né? Nunca a gente deixa assim, a meta é tal, vamos só pensar na meta no dia 20. Não. Antes a gente já tem que entender. E também entender sazonalidade. Tem e-commerce que vende super bem na semana do quinto dia útil, tem e-commerce que vende bem no dia 20. Então, também começar a sentir essa sazonalidade, dependendo do segmento, dependendo do e-commerce, para conseguir saber qual é o momento de dar os sprints também, tanto investimento em tráfego, como também em comunicações, né, em canais de WhatsApp, SMS, e-mails e afins. Perfeito? Aqui é um dos cases que a gente tem, que eu quero compartilhar com vocês, como é que a gente olha tudo isso depois, né? Depois que eu monto tudo, que eu entendo como é que a gente faz o nosso método, como é que eu começo a gerar esses dados para esses clientes, fazendo a gente ele perceber valor no nosso trabalho e entender também como é que está todo esse caminho, né? Então, por exemplo, se a gente está trabalhando estratégias de recompra, mostrar esse faturamento por recompra, qual é o volume desse faturamento, né? O ticket médio dessa recompra, o CAC, o ticket médio de primeira compra, enfim, entender quais são os KPIs importantes que precisam ser acompanhados e entregues a partir da agência para esse cliente, para que ele possa ter ali os dados, né? Então, normalmente, quando eu apresento algo assim na reunião, os clientes brilham muito o olho porque é algo que está mais consolidado. Então, de tudo que a gente está fazendo, que por vezes são muitas ações, no que isso está resultando no final para ele? Né? Isso aqui que normalmente o cliente quer ver e a gente entrega muito isso daqui para os nossos clientes. Aqui é interessante que, por exemplo, em alguns casos o NPS é extremamente importante para a tomada de decisão. Então, trazer isso e mostrar como as coisas estão acontecendo é extremamente relevante. Alde, por que que o número do NPS está tão baixo em relação a todos os outros? A gente começou essa ação, por exemplo, nesse caso aqui, há pouco tempo. Então, leva um tempo também para que essa base. E a gente está fazendo com os primeiros compradores. Então, eu não estou usando uma base retroagindo a base, né? Eu estou fazendo daqui para frente. Então, leva mais tempo para a gente ter números maiores, mas já vai começando a ter uma ideia, tá? E aí também a gente usa muito nas nossas reuniões mensais, no nosso dia a dia, né? Então a equipe, por exemplo, isso aqui é um print do nosso Looker. Como é que a gente organiza, por exemplo, o canal de e-mail, que é um dos grandes cases aqui dentro da agência? A gente tem lá como saber o que está gerando atribuição no dia 4 dentro desse Looker, para conseguir entender qual é o e-mail. E com a nomenclatura do e-mail, né? Aqui onde está e-mail 1, por exemplo, é a nomenclatura do e-mail. Normalmente eu deixo ali para quem eu enviei e qual é o título desse e-mail para direcionar a gente, eu consigo ver no anual, né, no formato anual, no formato trimestral e no formato mensal, né, que eu printei só 6 meses, como é que está esse movimento. E a partir disso, eu consigo, uma vez por semana, entender se aquele e-mail, né, que eu fiz para teste, ele está dando resultado, se eu devo fazer uma nova ativação desse e-mail para a base, para quem que eu envio novamente. São com esses dados aqui que a gente consegue entrar numa ferramenta de automação, por exemplo, e segmentar novamente, conseguir fazer um novo disparo com esse e-mail que deu certo, entender se ele vai responder à mesma altura ou parecido, como vai acontecer. Em cima disso, por exemplo, nesse caso aqui desse cliente em específico, a gente começou a trabalhar ele tinha uma base que faturava R$ 800 ao mês, né? Mês passado a gente entregou para ele uma base faturando R$ 25.000, né, diretamente por e-mail, fora os outros canais que a gente sabe que a atribuição ela dá uma dispersada também, mas entendendo que essa base está cada vez mais lucrativa para esse cliente e está valendo cada vez mais a pena para ele
investir em automações, investir em geração de base, né? Geração de leads e afins, perfeito? E aí, para a gente poder finalizar aqui, como é que fica isso, né? Tirando ali das etapas que eu trouxe, etapas por etapas, se a gente tivesse que olhar de cima, como é que ficaria essa construção da base lucrativa? Sempre, naturalmente, a gente precisa de um planejamento ali estratégico de marketing para a gente poder entender isso. E aí a gente vai ter o segmento do que vai acontecer. Eu vou precisar gerar o tráfego qualificado, eu vou precisar trazer uma primeira conversão, seja lead, seja venda, porque depois eu vou para uma segmentação inteligente, onde eu vou separar o que é cliente, o que é lançamento, né, o que é pop-up, por exemplo, o que é carrinho, e aí eu vou transformar essas segmentações em fluxos de relacionamento no momento da jornada desse cliente, fazendo essas automações, trazendo os canais SMS, e-mail, WhatsApp e afins, né? Para conseguir ter ali esses pontos de contato com esse cliente. Depois eu vou para análise de dados, né? Vou fazer o data driven disso para entender como é que isso está acontecendo, além do engajamento do e-mail, né? Que é o entregou e o clicou, é também entender se isso está gerando vendas para esse cliente do e-commerce, por exemplo, para tomada de decisão e aí repetir e aplicar melhoras sempre nesse formato aqui que a gente segue para construir na prática essa base lucrativa. Perfeito? Então, falando um pouquinho de mim agora, que eu acabei de entregar esse conteúdo, espero que tenham gostado. Eu sou a fundadora da Aldeia Agência de Marketing. Sim, ela leva meu nome, né? É uma longa história aí. Eu comecei lá em 2016 a estudar marketing, depois eu me aperfeiçoei com MBA na SPM, pós na FGV, enfim. E eu desenvolvi esse método realmente para ajudarem e-commerces a saírem ali da dependência do tráfego pago o tempo inteiro e irem para um modelo onde as coisas acontecem com mais previsibilidade, com mais lucro também, né? E quem somos, né? A nossa agência é uma agência que está focada hoje muito no segmento de e-commerce, né? Do varejo online. E esse ano nós nos tornamos uma das 30 agências especialistas na ferramenta RD Station Marketing para e-commerce, que é um novo módulo que eles lançaram, e estamos tendo resultados por lá também. E conte sempre com a gente. Aqui está o meu arroba de Instagram. Quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Eu acho que agora dá tempo também da gente abrir um pouquinho aqui para as perguntas. Ellen, me ajuda. Vou parar de compartilhar aqui. Pode ficar à vontade, quem tiver pergunta pode abrir o microfone e falar ou mandar aqui no chat. E sobre a pergunta do Alexandre, sim, a gente vai disponibilizar a gravação tanto na nossa plataforma do Abra de Educação quanto no YouTube. Perfeito. Alguém quer fazer alguma pergunta no chat ou abrir o microfone aqui também para perguntar? Obrigada, Tayane. Obrigada, Alexandra. Estou acompanhando aqui o chat com vocês. Me contem aqui, vocês também sentem com o cliente de vocês essa necessidade de dar andamento nesses contatos que estão parados na base? Como é que funciona aí para vocês? Me deixem saber. Com relação ao cenário atual, com a IA, como você vê isso aplicado a esta estratégia? Aqui na agência, a gente está em algumas mentorias de IA, né? Para ser específica, hoje eu escolhi uma para dar andamento. E o que que a gente tá, como é que a gente está usando o IA hoje dentro das nossas estratégias, dos nossos processos? A gente está lapidando as nossas entregas, os nossos entregáveis, o produto da agência com IA. Então, a gente tem pensado, né? Eu comecei na parte do planejamento estratégico, por exemplo, a entender como eu fazia aquilo e como a IA poderia ser o meu assistente para conduzir aquilo de forma mais rápida, diminuindo o meu tempo de operação naquela estratégia. Então, ao invés de eu esperar, de eu demorar 15 dias para conseguir montar aquilo tudo com pesquisas extremamente cansativas, hoje a gente consegue fazer em 6 horas um bom planejamento bem baseado usando inteligência artificial, por exemplo. Quando a gente olha para quando eu preciso me comunicar, né? Tem e-commerce que tem 3, 5 personas. Quando a gente vai produzir isso de forma manual, a gente tem um tempo absurdo para a criação dessas comunicações, né?
Então, hoje a IA consegue entender quem é essa persona, né? A gente tem isso, esse processo. Para você usar IA, você precisa de um processo muito bem organizado e definido. Então, a IA entende quem são essas personas, quem é o e-commerce, né? Todo fundamento antes disso tem que existir, né? O que a gente faz aqui, na minha opinião, é o caminho. E a gente desenvolve comunicações onde eu posso separar por personas. Então, se eu preciso falar com uma pessoa que mora em São Paulo, uma pessoa que mora no Rio, uma pessoa que mora na França, né, digamos. São comunicações diferentes porque eu tenho pessoas diferentes ali, com necessidades do dia a dia diferentes, com urgências pessoais diferentes, por exemplo. E aí eu consigo fazer na minha estratégia um volume muito maior de comunicação para testar muito mais e conseguir, na parte do data driven, entregar muito mais de teste A/B para esse cliente e saber qual o caminho para usar, por exemplo. Espero ter ajudado, Alexandre. Na cadência de WhatsApp, você usa o como? Tem o como que a gente consegue usar, tá? Aqui a gente usa. Tem o Letal que a gente usa também, funciona. E tem também. Tem o RD Conversas também, que funciona muito bem para um e-commerce aqui em específico. Então vai depender muito. O que que vai depender, né? Como é que a gente usa hoje as integrações na estratégia? A gente tenta ser o menos manual possível, porque a gente precisa ganhar tempo, né? A gente precisa. Eu falo aqui que uma das palavras da nossa agência aqui na UD é agilidade, que é diferente de pressa, né? Pressa é uma coisa toda atormentada, tribulada, é a urgência, é aquela agilidade. Então, o processo chegou, eu tenho ali o tempo específico, eu tenho essa agilidade de IA também para me ajudar. O que mais vai me ajudar? As integrações. Então, as integrações entre e-commerce com a ferramenta de automação, com ferramenta de canais. Então, eu consigo ter essa agilidade quando as integrações estão corretas. Porque eu desenho essa estratégia, né, com base no método, eu desenho a estratégia e eu faço esse desenho acontecer entre as plataformas. Então, ele vai ler o e-commerce, ele vai saber que aquele contato fez tal coisa no e-commerce, ele vai conseguir colocar esse contato em tal fluxo, esse fluxo vai disparar tal coisa em tal lugar, tá? Então, é interessante olhar como essas conexões vão acontecer. Para quê? E por quê? Para que você não fique baixando lista, subindo lista, baixando lista, subindo lista, né? Isso seria extremamente cansativo e não daria a velocidade e nem a naturalidade, né, necessária e importante. Porque quando a gente fala de jornada de compra no e-commerce, a gente tem o time muito rápido, né? A gente tem um time muito rápido. Se eu digo que eu vou mandar no WhatsApp, eu tenho que mandar no WhatsApp agora. É muito isso. A automação vai te ajudar a entregar isso agora. Tá? Então, a ferramenta não se prende muito na ferramenta em si. Normalmente vai ter uma ferramenta que vai te atender melhor na sua estrutura digital, né? Então, dependendo da sua estrutura, tal ferramenta atende melhor que outra. Perfeito? Espero ter ajudado. Nosso amigo Lenovo, que eu esqueci o nome, no comecinho ele se apresentou. Mais perguntas, gente? Pode mandar aqui. Podem aproveitar aí o tempinho, temos mais alguns minutos. Enquanto o pessoal vai pensando se tem mais alguma pergunta para te mandar, eu vou aproveitar e dar aqui no chat a nossa pesquisa de satisfação. Esse webinar também vou compartilhar aqui a minha tela rapidinho com o QR Code. Então, se vocês puderem responder, é muito importante para a gente para continuar trazendo mais conteúdos como esse que vão agregar muito para vocês. E é isso. Se vocês tiverem mais perguntas, podem continuar mandando aí para a Aldeia enquanto eu estou compartilhando a minha tela. Não tem problema, ela vai respondendo. A Bruna tá pedindo o link da gravação, vai ser enviado, né, Ellen? Isso, vou enviar um e-mail depois daqui com o link certinho. Perfeito. Então, fiquem de olho aí nos próximos e-mails da Brad. Paulo, se você estiver falando, você tá mutado. Nossa, obrigado, né? Eu estou aqui me matando, contando a história do mundo, né, Aldi, com o microfone fechado. Não, eu estou agradecendo a Aldi pelo compartilhamento aqui desse conteúdo bacana que ela trouxe aqui para a gente, porque é uma coisa que todo mundo, né, o Aldi, ou todo mundo, ou quase todo mundo, já tem colocado isso em prática, mas se não descer ali para o detalhe da operação, o resultado não vem, né, Aldi? Então,
você foi passando aqui por cada etapa e compartilhando com a gente a sua experiência. Super obrigado. Se alguém mais tiver alguma dúvida aqui, eu vou aproveitar a áudio aqui. Se não, fica à vontade, áudio, para seguir aqui ou encerrar. Tá com você. Perfeito. Eu que agradeço. Inclusive, quero fazer os meus agradecimentos. Eu vi que chegou uma pergunta aqui, mas antes eu quero agradecer a Abrad por esse espaço. Ele é extremamente interessante para essa troca, né, de experiência entre as agências. Quero agradecer a cada um que está aqui e quem vai assistir também. Muito obrigada pelo tempo de vocês. A minha equipe, que é incrível, a Gi, a Lu, o Vini, que me ajudam ali todos os dias a entregar essa agilidade e fazer as bases aqui dos e-commerce serem lucrativas. Meus clientes, naturalmente, né, também quero deixar meu agradecimento a eles. E os meus mentores e os meus parceiros também, que me ajudam muito. Prazer imenso estar aqui, gente. Foi incrível participar com vocês desse momento aqui no Abrad Talks. Experiência única. E espero que tenham realmente gostado, que coloquem em prática, né, para a gente não ter aquele cérebro super obeso. Coloquem em prática o que vocês entenderem, assistam novamente se for necessário. Tem o meu canal lá, o alde.market, pode entrar em contato sem problemas nenhum. Na sua opinião, qual é o maior desafio de implementar esse trabalho para um novo cliente, principalmente quando ele nunca teve esse tipo de atuação? Bom, é, quando o cliente nunca teve esse tipo de atuação, a primeira coisa que você precisa vender para ele é essa ideia, né, do que você vai entregar para ele. O próximo passo é entender quais são as ferramentas que vão te ajudar nessa entrega, para você ter agilidade. Né? A gente sempre vende, quando a gente está num fechamento comercial, você vai vender uma ideia, né? Você vai vender uma estratégia, o seu método, né, o seu direcionamento. Depois você vai fazer com que ele, além de comprar ali o seu serviço, ele vai precisar de. É igual gestão de tráfego pago, ele paga o serviço, ele precisa pagar a ferramenta. Então, entender quais são as ferramentas que vão ajudá-lo a ter essa conciliação. O maior desafio, na minha opinião, é sempre setar a expectativa, né? Então, setar a expectativa para esse cliente. Se é um cliente que já tem base, a expectativa é: nós vamos higienizar a sua base, nós vamos entender o que vale a pena ou não, nós vamos fazer esse caminho para a gente conseguir diferenciar. Se é um e-commerce que às vezes chega, né, não tem base, nunca trabalhou a base, aí falar para ele que é um caminho de construção. Só que o quanto antes ele começar, melhor, né? Do ponto de vista de que se ele Come tem devagar, mamãe vai fazer o arroz, tá bom? se ele tem muito, se ele tem muita primeira compra, ele não tem recorrência, ele vai estar sempre disputando custo por aquisição de novos clientes, de novo, de novo, de novo. Então, trazer o cenário atual, né, do que é e qual o caminho que tem que ser percorrido, eu acho que é essencial. Perfeito? Então, o desafio é sempre setar muito a expectativa e mostrar para ele exatamente o que que ele precisa, o que que ele vai esperar de você, né? Que nesse caminho também vai ter muito desafio, naturalmente, né, gente? Imagina. Posso repetir, sim. Eu vou até colocar aqui, ó. No Instagram você me encontra como alde.marketing. Oi, Aldi, estou por aqui de novo, hein? Caí e voltei aqui do celular, tudo bem? Perfeito. Tá bom, então. Eu perdi, depois eu vejo sua resposta na gravação. Ah, legal. Gente, ainda dá tempo de mais uma perguntinha, caso alguém queira, fica à vontade. Alguém de quem está aqui, né, no online, no ao vivo, trabalha com e-commerce, qual o segmento? Coloca aqui, deixa eu saber. Ou tem desejo de trabalhar com e-commerce, né? Mas às vezes acha aquilo um bicho de sete cabeças. O pessoal do B2B normalmente acha e-commerce um bicho de sete cabeças. Petec. Olha, o Silvio, muito bom. Artigos de luxo, produtos de alto luxo. Sensacional. A gente tem alguns aqui também, né? A gente trabalha também com o público A. O cliente final do nosso cliente normalmente é o público A. E aí tem que saber exatamente com.
qual a cadência que você vai dar para essas comunicações, para você não virar um vendedor chato em nome do e-commerce. Olha que legal. Plataforma online para veterinários e tutores de pet. É o AnaPet, né? Mais ou menos isso. Se você tiver produto, Bruna, nesse link aqui, eu não vou abrir para eu não sair da reunião, enfim, não bagunçar. É interessante você entender que pet tem uma alta taxa de recorrência, né? Eu preciso comprar ração todo dia, de 6 em 6 meses eu preciso dar Bravecto, as vacinas são anuais. Me pergunta como eu sei disso. Já fui tutora de pets, naturalmente, ali. É um mercado muito bom para trabalhar. A Tayane, você está aqui. Legal. Que bom ter você aqui. Diferentes, ó, alguns e-commerces de diferentes segmentos. Muito bom. Ler a N for Pet. Ah, tá. A N for Pet. Total. Faz total sentido. Eu que li errado aqui. Muito bom. O Paulo caiu, tá voltando. 90% das pessoas leem Anapet. Tem, vai ter que repetir mais vezes. É igual aquele supermercado, né? O que é o Exo, alguma coisa assim, que é X. Ótimo. Tá escrito na porta e você ainda fica gaguejando quando você não tá vendo a escrita na porta. Eu Acontece. chamo de Oxo, me recuso, eu acho mais difícil. Oxo. Muito bom, muito bom. Gente, é isso. Mais alguma pergunta aqui? Alguém que procrastinou até agora? Fiquem à vontade. Vale agora o cálice para sempre, hein? Fausto, tô vendo você aí de câmera aberta, um dos poucos corajosos. Muito obrigada por ter me acompanhado aí, viu? Foi um prazer, foi um prazer. Na Muito verdade, a bom. gente atua no mercado de serviço e a gente desenvolve materiais instrutivos para a segurança do trabalho. E a ferramenta que mais me ajuda, onde eu tenho mais seguidores, é o LinkedIn, né, Sim, que parece não ser tão comum, né? Mas eu cheguei no limite orgânico que são 30 mil seguidores, né? E basicamente o fluxo de serviço que entra aqui na agência é por esse tipo de contato. Nesse trabalho que você fala de usar todas as oportunidades, né? Dando um feliz aniversário, um bom dia, apresentando soluções impactantes a nível visual, né? Chamando a atenção deles. E é um mercado assim bem desafiador, porque existe uma cultura muito ruim, vamos dizer assim, não sei se é essa expressão, para consumo desse tipo de serviço pronto. Assim, eles não têm essa ideia de quanto é que se pode se pagar por algo instrutivo, ou seja, um manual instrutivo, né? Uma cartilha ilustrada, vamos por assim. A gente tentou inovar nesse sentido, mas a gente teve realmente um impacto com esse tipo de consumidor, porque ele sempre quer uma coisa muito personalizada. Você quer entregar algo pronto, já semi-pronto, mas ele quer personalizar, trazer isso para dentro da ideia dele, e isso meio que prejudicou a gente na parte vamos falar assim, produção. multiplicação desse serviço, né? A gente tem Isso, que estar é. sempre adequando o serviço, isso torna muito oneroso, né? Mas a gente está lutando, está batalhando para cada vez mais conversar melhor com esse público, né? Trazer o que a gente precisa saber e tentar atender da melhor forma possível. Não, perfeito. Eu aqui, como insight para você, é, eu faria o seguinte, né? Veria a possibilidade de transformar esse material, que hoje é como se fosse algo físico, algo palpável, em um assistente de inteligência artificial para cada cliente. Então, Entendi. passar a vender esse manual no formato onde você tem seu método, você sabe qual a estrutura tem que seguir, Uhum. toda a segurança de trabalho tem uma estrutura mínima, e Sim. é isso personalizado com base de conhecimento de cada um dos clientes. Entendi, eu vou estudar Facilita isso. muito mais seu trabalho, você vai gerar muito mais valor, vai entregar mais, com certeza seu ticket vai subir. Ótimo. Vamos falar mais sobre isso. Obrigado. Perfeito. Gente, estou por vocês aí.
Paulo. Acho Que é que isso. deu o Acho horário que. aqui, então, Aldi. Acho Aham. que vamos partir para encerrar, para respeitar o horário proposto aqui. Acho que Uhum. deu o tempo aqui para as pessoas poderem tirar suas prováveis dúvidas aqui. Já respondemos todas, tá bom? Perfeito, gente. Muito obrigada. Bom dia para vocês e bom almoço. Muito Obrigada, Rô. obrigado. Tchau. Tchau.